Um áudio que tem circulado nas redes sociais diz que a Equatorial estaria cortando a energia dos consumidores com apenas um mês de atraso e que os técnicos da empresa estariam mexendo nos medidores de energia. Vamos acompanhar uma parte desse áudio, olha só. Você esqueceu de pagar o talão de novembro, pagou o de dezembro, pagou o de janeiro, pagou o de fevereiro. Aí você corre o risco de ter a energia cortada pelo talão de novembro. Mas é proibido por lei federal cortar a energia com 30, 40, 60, 80 dias de atraso, no mínimo 90 dias. Repito, lei número 414/2010. É uma lei federal, certo? Outra coisa, aqui na rua que eu moro, eles andaram mexendo em alguns medidores. Em todas as casas aqui dos meus vizinhos que eles mexeram no medidor, a conta da energia subiu e subiu muito. Por quê? Porque eles estão folgando as correias do medidor. Bom, esse áudio está circulando, tem gerado muitas dúvidas, então vamos às explicações da Equatorial, porque o repórter Luiz Vitor Melo está de volta ao vivo com o representante da empresa. Luiz Vitor, e aí, essa informação procede? É mais uma fake news que o pessoal vai recebendo e compartilhando? Qual é a informação oficial da Equatorial sobre este áudio especificamente, hein? Oi, Edson. Realmente, uma medida da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que a suspensão do fornecimento de energia do cliente seja feita dentro do prazo de 90 dias a partir do vencimento da conta. Quem vai trazer todos os detalhes para quem nos acompanha a partir de agora é a Patrícia Moraes, a executiva de relacionamento com o cliente. Boa noite, Patrícia. A Equatorial está cortando as energias a partir de que prazo? Boa noite. A Equatorial vem esclarecer à população justamente os itens regulatórios que a Equatorial atende. Em relação à suspensão do fornecimento, o que a Resolução 414 da ANEEL determina? Que a empresa faça um reaviso, né, de débito para o cliente após a data do vencimento. E após 15 dias, a empresa já pode realizar a suspensão do fornecimento. Então, não existe limite mínimo de contas para existir a suspensão do fornecimento. A partir de uma conta em atraso, a empresa reavisa o débito. Esse reaviso pode ser entregue de forma avulsa ou na conta do mês subsequente. E a partir desse reaviso, conta-se 15 dias para ter a energia suspensa. Quais as medidas que a Equatorial está tomando para facilitar a vida do contribuinte? A Equatorial disponibiliza 6 datas de vencimento optativa que o cliente pode adequar, né, o recebimento do seu salário e adequar o pagamento da sua conta, para evitar pagar contas com atraso, evitando assim a cobrança de juros e multa e um reaviso de atraso. Só reforçando, voltar no ponto anterior. Então, esse áudio que circulou, a Equatorial não está fazendo os cortes no primeiro mês de vencimento. Correto. A Equatorial, por cumprir os itens regulatórios na Resolução 414 da ANEEL, ela reavisa o cliente e conta o prazo de 15 dias para poder realizar a suspensão. Em relação ao trecho onde tem a questão dos 90 dias, né, é justamente uma interpretação contrária que esse áudio que está circulando aí no WhatsApp está interpretando. A questão é, a empresa tem até 90 dias para realizar a suspensão do fornecimento. Então, um exemplo, se a conta do mês de setembro estiver em atraso, eu só não posso mais cortar por ela a partir desse mês, porque já tem 3 meses do vencimento. Então, essa questão é justamente ao contrário do que o WhatsApp está falando, do que o áudio, né, que erroneamente interpretou, é justamente antes dos 90 dias que a empresa pode realizar a suspensão do fornecimento. Então, os 2 prazos regulatórios estão sendo respeitados, reaviso de débito, conta-se 15 dias para ter, e tudo isso dentro dos 90 dias. Perfeito, Patrícia. Outra questão levantada nesse áudio é que os técnicos da Equatorial estavam fazendo serviços nos medidores, e que, por conta disso, as contas estavam vindo um pouco acima do normal. O que a Equatorial pode dizer sobre isso? A Equatorial assumiu em março de 2019, né, onde teve que estar realizando vários investimentos, melhorias nos processos, nos componentes de rede, inaugurando subestações
e também realizando a troca de medidores que eram antigos, né, que estavam na casa dos clientes, antigos, obsoletos, e muitos deles estavam parados. Então, o cliente tem lá na sua casa, às vezes, um medidor antigo, e esse medidor está parado e o cliente só está pagando taxa mínima. Então, a Equatorial, num processo de inovação tecnológica, está colocando equipamentos, né, novos, né, medidores eletrônicos, que medem corretamente o consumo interno do imóvel, e agora o cliente está sendo cobrado exatamente do consumo real do gasto da energia dentro do imóvel. Então, com essa substituição, o cliente agora está pagando o consumo real. E, em paralelo, ele, por saber agora que está tendo um faturamento correto, né, ele deve atentar a seus hábitos de consumo, sempre fazendo economia de energia, né, criando hábitos saudáveis para poder ter uma conta de energia mais barata no final do mês, né, evitando o desperdício. Muito obrigado, Patrícia. Eu recebo uma informação aqui que o nosso apresentador Edson Moura tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Edson Moura? Eu queria que você perguntasse a ela, o Luiz Vitor, sobre esse fato ainda dessa questão dessas trocas, né? Foi explicado aí. Então, de repente, se houve uma troca do medidor, de repente esse medidor estava antigo e ele não estava contando, a pessoa estava pagando o mínimo. Aí, quando aparece o medidor novo, não é? Aparece a conta real, obviamente é mais do que o mínimo, se você estiver consumindo mais. Mas em relação aos lacres, que também é citado aí, eu já tive outras reclamações também de que, inclusive, tem pessoas que estão até proibindo, né, os técnicos da Equatorial a mexerem no computador porque estariam tirando esse lacre. Tem alguma diferença essa questão de ter o lacre ou não? Se por acaso for feito algum serviço, o lacre for retirado, é o consumidor que tem que pedir à empresa para recolocar esse lacre, especificamente sobre o lacre? Perfeito, Edson Moura. Eu vou repassar a tua pergunta para a Patrícia. Lá do estúdio, Edson pergunta, ficou esclarecida essa questão da troca dos medidores, mas outra questão foi levantada pelo Edson. Os contribuintes, os clientes que perceberem que os técnicos da Equatorial retiraram lacre, os técnicos têm permissão para retirar o lacre? Qual a implicação do lacre ser retirado pelos técnicos e o que deve ser feito quando os lacres forem retirados? O que o cliente deve fazer? Em relação ao lacre da caixa de medidor, essa retirada ela não implica nenhuma penalização por parte do cliente. O que acontece? Houve também anteriormente um WhatsApp que também mencionava uma informação também errada, uma vez que não existe, né? O selo que não pode ser violado de forma alguma é o selo do medidor. Ele fica interno, anexo ao medidor. Agora, aquela caixa de acrílico onde tem aquele selo ali externo, esse selo é violado quando precisa se fazer uma intervenção no medidor. No caso disso, uma substituição, um corte, uma religação. Então, esse medidor da caixa, muitas vezes, é violado para fazer uma manutenção. Essa violação é por técnicos, né, da Equatorial e não implica em nenhum tipo de penalidade para o cliente. A questão da multa que muito se fala, muitas vezes não é multa, é uma recuperação de faturamento. Então, aqueles clientes que poderiam estar medindo a menos, né, quando tem uma fiscalização numa residência, a menos eles estavam sendo faturados por, muitas vezes, uma intervenção humana, né, uma intervenção provocada. Então, existe uma recuperação de faturamento onde a empresa recupera o que deixou de ser cobrado durante aquele período onde houve a intervenção. Então, não tem caráter punitivo, é somente uma recuperação do que deixou de ser cobrado. Perfeito. Para finalizar, e já encerramos, o cliente que tiver dúvidas pode entrar em contato com a Equatorial através de quais meios de comunicação? Além das nossas agências de atendimento presencial, que estão em todo o estado, tem o nosso call center, que você pode ligar 7 dias por semana, 24 horas por dia, de forma gratuita. Através do seu celular também recebe chamada, através do número 0800 082 0196. Pague sua conta em dia, evite aborrecimentos com uma possível suspensão de fornecimento. Muito obrigado, Patrícia. Boa noite para você. Aí, portanto, os esclarecimentos da executiva de relacionamento com o cliente aqui da Equatorial, Patrícia Moraes. Eu volto com você no estúdio, Edson Moura.